Oi, estamos iniciando pela UFN TV e também pelo nosso canal no YouTube mais uma edição do programa Novas Fronteiras. E o programa de hoje tem como assunto a corrida das vacinas contra a Covid-19. Vamos falar sobre as diferenças entre elas e quais as perspectivas. Para isso, temos como um dos nossos convidados o professor Luiz Carlos Dias. Luiz Carlos possui graduação em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Ciências Químicas pela Unicamp e pós-doutorado em Harvard. É professor titular do Instituto de Química da Unicamp. Também é membro da Força Tarefa Unicamp no combate à Covid-19. E ainda é membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Nosso outro convidado é o professor Guilherme Albarello Weber. Guilherme é graduado em Medicina pela UFSM. Neste ano fez residência médica em Infectologia também pela UFSM e atualmente é professor do curso de Medicina aqui da Universidade Franciscana. Ele também atua como infectologista na Secretaria de Município de Saúde de Santa Maria, no setor de tuberculose na Casa 13 de Maio. E também é infectologista do Hospital Casa de Saúde, aqui de Santa Maria. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Novas Fronteiras. Para começarmos, eu destaco os acordos do Brasil com as farmacêuticas. A gente vai ver na tela o material que nós preparamos. E eu começo trazendo a informação da vacina de Oxford, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca do Reino Unido. O Brasil tem contrato de compra e distribuição no país. Já já a gente fala sobre essa vacina, que já foi considerada uma das mais promissoras, mas que agora perdeu o status de grande aposta. A outra vacina que eu destaco é a russa Sputnik. O estado do Paraná assinou um acordo para conduzir os testes clínicos de fase 3, além do governo da Bahia. Seguimos com a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. No Brasil, o Instituto Butantan de São Paulo está adaptando uma planta para produzir a vacina. As primeiras 120 mil doses já chegaram em São Paulo no dia 19 de novembro. Também vamos falar em seguida sobre essa condição. A quarta vacina é a produzida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e o laboratório alemão BioNTech. Esse imunizante ainda não tem acordo com o Brasil. Por fim, a vacina Moderna, também de uma farmacêutica norte-americana, que será oferecida via consórcio, no qual o Brasil é integrante, mas ainda precisa negociar para adquirir as doses. Professores, quando falamos em corrida da vacina, quais são os cenários mais otimistas para o início da aplicação no Brasil? Com os acordos já assinados até agora, o Brasil pode esperar aí uma imunização de ao menos 1/3 da população até o fim do primeiro semestre? Começo pelo professor Luiz Carlos. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer. Olha, com os acordos assinados até o momento, né, com a farmacêutica AstraZeneca, que produz a vacina de Oxford, o Brasil teria acesso a algo em torno de 100 milhões de doses, já no início de 2021. E com a COVAX Facility, o Brasil teria acesso também a outros 42 milhões de doses, né? A COVAX é aquele consórcio de vacinas da Organização Mundial da Saúde. Lembrando que serão necessárias, por exemplo, 2 doses, com essas 140 milhões de doses, considerando 100 milhões de doses da vacina de Oxford e 42 milhões de doses da COVAX Facility, seria possível vacinar algo em torno de 71 milhões de brasileiros até o meio de 2021, no caso, por exemplo, dessas vacinas todas serem aprovadas em fase 3. Por meio de um acordo entre o Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo, com a Sinovac, que é responsável pela produção da Coronavac, o Brasil poderia ter acesso a mais 46 milhões de doses, sendo que 6 milhões chegariam ao Brasil até o final de 2020 e 40 milhões, então, seriam produzidos pelo Instituto Butantan até o primeiro semestre de 2021. Com essas 46 milhões de doses, seria possível vacinar 23 milhões de brasileiros, né? Lembrando que todas essas candidatas vacinais estão sendo estudadas em fase 3 e todas elas, em princípio, precisam de pelo menos 2 doses. Nós somos 212 milhões de brasileiros, então você tem ideia aí que para vacinar todo mundo, por exemplo, nós teríamos a necessidade de ter algo em torno de 424 milhões de doses, o que é uma tarefa bem difícil em termos de
produção tão rápida de vacinas ainda em 2021. Professor Guilherme, diante desse cenário, eu lhe pergunto, o senhor que é infectologista e está aí, digamos que na linha de frente também do combate ao coronavírus, qual seria a cobertura necessária para a gente ter uma tranquilidade? Eu acho que esses dados ainda são bastante especulativos, né? Inicialmente, quando começou a pandemia, a gente ouvia falar que quando 50% da população ficasse imunizada, a gente então começaria a ter uma redução do número de casos. Depois isso se passou a falar em torno de 30%, né? E claro que durante o período de vacinação, a gente vai entrar naquelas questões de prioridades da vacinação, né? Então, eu acho que, além da questão de conseguir interromper a transmissão do vírus, eu acho que o que a gente mais quer é conseguir prevenir as internações e os óbitos, né? Então, eu acho que a vacinação dos grupos prioritários vai ser o ponto-chave mesmo de toda a campanha vacinal. Professor Luiz Carlos, concorda? Se eu puder complementar, é o seguinte, né? Você vê, a eficácia em fase 3, ela é extremamente importante, né? Para que a gente possa ter uma efetividade depois em termos de produção da população. Você pensa assim, não existe nenhuma vacina que seja 100% eficaz. Então, se nós tivermos, por exemplo, vacinas com uma eficácia em torno de 90%, ou seja, de cada 100 pessoas ela protege 90, de cada 100 pessoas vacinadas, e você imagina que se nós vacinarmos cerca de 90% da população brasileira, o que é uma cobertura vacinal ótima, isso dá 90%, dá mais ou menos 180 milhões de brasileiros. 180 milhões de brasileiros, se você tiver uma eficácia em torno de 50% da vacina, você vai proteger apenas 90 milhões, o resto vai ficar desprotegido. Então, se você tiver uma eficácia mais próxima de 90% ou de 100%, o número de pessoas protegidas ela vai ser maior quanto maior a sua cobertura vacinal. Então, são duas coisas que são extremamente importantes. Uma eficácia alta da vacina, ela tem que ter uma eficácia mínima de 50%, isso é estipulado pela Organização Mundial da Saúde, né? Sendo que a eficácia das candidatas vacinais hoje ela está algo em torno aí de 90%, o que é excelente. A efetividade real ela é diferente, porque uma vez que você começa a fazer uma campanha de vacinação em massa, né, como não é possível incluir todos os grupos em termos de faixa etária, de etnias, de raça, de sexo, de comorbidades, num estudo de fase 3, só quando a vacina for aplicada e distribuída para a população real é que a gente vai ter uma ideia da efetividade dela, que normalmente é menor do que a eficácia investigada em fase 3. Então, você pensa assim, é extremamente importante que a gente tenha uma alta eficácia das vacinas em fase 3, mas uma alta cobertura vacinal, porque quanto maior o número de pessoas vacinadas, com uma maior eficácia das vacinas, maior vai ser a proteção, eventualmente, de quem não puder ser vacinado. A gente está falando sobre eficácia. Eu vou chamar aqui, nós preparamos um outro material gráfico onde a gente traz um pouquinho esses dados aí para a gente continuar nessa discussão. A vacina de Oxford, a Oxford AstraZeneca, anunciou aí uma eficácia de 90% nos seus dados preliminares. A Sputnik de 94% a 95%. A Coronavac ainda não tem esses resultados divulgados porque faltam as informações da fase 3. A Pfizer-BioNTech anunciou no dia de hoje, o dia que está sendo gravado esse programa, dia 1º de dezembro, uma eficácia de 95%. E a Moderna de 94,5%. E aí eu gostaria até de destacar que o professor explicasse para a gente, a Pfizer-BioNTech tem uma característica que para o Brasil não seria uma alternativa muito interessante. Por que, professor Luiz Carlos? Bom, primeiro que todos esses resultados de eficácia em fase 3, eles são fantásticos, certo? Lembre que nós estamos nessa pandemia há cerca de 11 meses, né? O SARS-CoV-2 foi descrito lá 31 de dezembro de 2019, então já é fantástico que a gente tenha hoje, nesse momento,
resultados de eficácia em fase 3. Agora, é preciso lembrar que esses resultados de eficácia são de análises interinas, são de análises preliminares. Eles ainda não são os resultados de eficácia finais em fase 3. Então, o que acontece? Cada uma dessas desenvolvedoras de vacinas, eles param o estudo de fase 3 num determinado momento, quando tem um determinado número de eventos. Cada evento é uma pessoa infectada com a Covid. Então, são todos profissionais de saúde, aí, como o Dr. Guilherme, né? Enfermeiros, médicos, profissionais, que estão aí em contato com pessoas que têm a Covid. Então, mesmo que eles estejam tomando todos os cuidados e protegidos, com máscara e todos os equipamentos de proteção individual, eles correm risco de ser infectados. Então, como não dá para esperar todo mundo que está na fase 3 ser infectado, eles esperam um determinado número de eventos. A Coronavac, por exemplo, vai ainda essa semana, provavelmente, vai divulgar os resultados da análise interina deles. Eles estavam esperando 61 infectados e tiveram 74. As outras desenvolvedoras já tiveram essas análises interinas. A da Rússia foi com 20 eventos, 20 infectados, o que é muito pouco, certamente. Foi a primeira análise. A de Oxford fez uma com 131 voluntários infectados. Eles tiveram um problema, viu, Rogério? Porque eles divulgaram eficácia para 2 grupos. Um grupo, por exemplo, até 55 anos, que eles tiveram uma eficácia de 90%, e um outro grupo que eles tiveram um erro na dose, eles usaram apenas meia dose, teve uma eficácia de 62%, então o valor deve ser corrigido. Da vacina de Oxford, a eficácia deles é 70%. Tá? Mas eles vão ter que refazer o estudo com a meia dose, então vai demorar um pouquinho ainda para ter resultados de análise interina da vacina de Oxford. As outras foram perfeitas, né? Só que, é claro, é uma análise interina, é preciso esperar outras análises preliminares, né, para que possa depois, então, realmente submeter as agências reguladoras e ter aprovação para uso emergencial, porque as fases 3 elas vão continuar sendo investigadas. A questão que você falou da vacina da Pfizer, apesar dela envolver uma plataforma fantástica, que é de RNA mensageiro, que é realmente, provavelmente vai ser uma plataforma das vacinas do futuro, assim como as de adenovírus, assim como de partículas virais, outras, ela tem um problema com a cadeia de frio, porque ela precisa de uma temperatura de armazenamento de menos 70 graus. E lugar nenhum no mundo tem isso, né? E nós não temos no Brasil também. Então, você precisa, por exemplo, manter essa vacina, por exemplo, a menos 70 graus, com gelo seco, num congelador muito especial. Nós não temos isso nos aeroportos, nós não temos isso nos aviões, nós não temos isso nos cerca de 35 mil postos de vacinação no Brasil. Então, as vacinas que nós vamos utilizar no Brasil, eu acredito que são aquelas que precisam de uma temperatura aí na faixa de 2 a 8 graus de armazenamento, que é a cadeia de frio que a gente está habituado no Brasil, né, que o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, usa aí através do SUS. Professor Guilherme, diante desse cenário, o que o senhor pode trazer para a gente? Eu acho que uma das informações assim mais novas assim e promissoras, assim, então a Moderna entrou com um pedido de autorização de uso emergencial, né, para o FDA. O FDA é o órgão americano, né? Então não é, digamos, uma informação brasileira, né? Mas como a gente também está acostumado a ver as coisas acontecerem primeiro lá fora, né? Eu acho que isso é interessante. E o FDA vai fazer uma reunião dia 17 de dezembro para decidir se vai aprovar ou não essa vacina, né? E no dia 21 de dezembro, então, a vacina já estaria à disposição dos americanos se o FDA aprovar. Pelo que eu entendi, seria, então, a primeira vacina que estaria, digamos, disponível para uso comercial lá nos Estados Unidos, né? A vacina da Moderna, assim como a vacina da Pfizer, ela também usa uma plataforma de RNA mensageiro, que também é fantástica. Ela tem uma vantagem com relação à vacina da Pfizer, que é o fato de que a vacina dela, a plataforma dela, é um pouco mais estável do que a vacina da Pfizer. Por exemplo, ela precisa de uma temperatura de menos 20 graus, ao contrário da vacina da Pfizer, que precisa de uma temperatura de armazenamento de menos 70 graus. Então, é mais fácil, por exemplo, você manter uma vacina a menos 20 graus. Acontece, né, que a Moderna ela vem há muitos anos desenvolvendo vacinas só à base de RNA, tanto que o nome Moderna, no final, é RNA, é por causa das plataformas que a Moderna usa só de vacina. Só que ela nunca lançou uma vacina no mercado. Não existe nenhuma vacina no mercado, né, lançada pela Moderna.
ela tem uma cooperação, então, com o governo dos Estados Unidos, é muito promissora, apresentou um resultado de eficácia bastante interessante, eles têm sido bastante transparentes na divulgação dos resultados, certo? Mas nós não temos nenhum acordo, por exemplo, aqui no Brasil ainda com a Moderna, né? Então, é necessário, por exemplo, isso não quer dizer que não entre, por exemplo, as vacinas da Moderna, que elas não entrem naquele acordo da COVAX. Pode até ser que elas entrem no Brasil por intermédio da COVAX Facility. Tá? Isso aí nós não sabemos ainda, mas isso vai precisar também, é claro, de acordos e de toda uma logística também para a distribuição dessa vacina, caso ela seja aprovada, caso ela seja adquirida pelo governo federal, porque para entrar no PNI e ser distribuída para a população, ela precisa ser adquirida pelo governo federal, né, para poder, então, entrar aí pela cadeia do SUS e chegar aos postos de vacinação do país inteiro, mas também com uma temperatura, né, de armazenamento que nós não temos infraestrutura, viu, doutor, ainda. Sim. O governo federal está trabalhando está trabalhando nesses dias num plano nacional de imunização. Diante desses cenários das farmacêuticas e de acordo com a realidade do Brasil, quais seriam as expectativas de vocês em relação a essas vacinas? Digamos assim, a aposta de vocês. Olha, eu penso o seguinte, né? A vacina, a candidata de Oxford, ela é uma candidata muito interessante. A gente não pode chamar de vacina porque ainda não foi aprovada em fase 3, né? Ela usa uma tecnologia que é uma tecnologia que a gente não domina, não tem nenhuma vacina com essa tecnologia de adenovírus, como vetor viral. Mas ela é uma tecnologia bacana, nós temos outras vacinas com tecnologia parecida, né? E eu acredito que ela é barata, ela tem um acordo lá com o Biomanguinhos, com a Fiocruz. Então, caso ela venha a se mostrar realmente segura e eficaz, eu acredito que ela é uma ótima opção, né, para o Brasil, porque a tecnologia é mais barata. A temperatura, por exemplo, nós temos condições ela pode ser armazenada nessa temperatura de 2 a 8 graus, então isso aí é tranquilo. Então, com a tecnologia, com a capacidade que o Biomanguinhos, né, e a Fiocruz tem, podemos produzir milhões de doses no ano que vem, principalmente porque tem o acordo do governo federal também permite a transferência da tecnologia. Certo? O Brasil não domina essa tecnologia com esse adenovírus, mas o acordo do governo permite. Então, eu acho que é uma ótima aposta, e mesmo que ela não venha a funcionar, eu acredito que só ter o domínio da tecnologia, porque aí você pode modificar a superfície do adenovírus e tratar outras doenças, por exemplo, no futuro. A Coronavac também é ótima. A Coronavac ela usa uma tecnologia que a gente conhece, que a gente domina desde 1950, que é de vírus inativados, certo? A questão é que ela usa o vírus, o SARS-CoV-2, que é inativado, precisa de um laboratório, né, de alto nível de segurança, mas uma vez inativado, o vírus ele é incapaz de se replicar no organismo, ele não vai causar mal. Então, é uma tecnologia ótima também, fantástica, tem um acordo com o Butantan. Então, o Butantan e a Fiocruz produzem a maioria das nossas vacinas. Eles têm total competência, por exemplo, para receber a transferência de tecnologia e produzir milhões de doses aqui no Brasil, certo? Então, eu apostaria mais nessas duas. As candidatas vacinais da Pfizer e da Moderna, que são baseadas em RNA mensageiro, eu creio que as tecnologias são fantásticas. As nossas vacinas do futuro vão ser baseadas provavelmente também em RNA mensageiro, mas nós ainda não temos a condição de cadeia de frio, né, de logística adequada. Então, se eu fosse fazer hoje uma aposta, eu apostaria mais na candidata de Oxford e na Coronavac, porque nós temos esses acordos já, e as tecnologias, as plataformas, elas são plataformas que nós podemos dominar aqui no Brasil, tanto no Butantan como na Fiocruz em Biomanguinhos. Coronavac envolve aí uma polêmica que já eu vou lhe perguntar sobre ela, uma questão mais política, porque antes eu quero ouvir do professor Guilherme qual é a aposta dele em relação a essas vacinas. Já eu quero ouvir a opinião do senhor sobre essa outra questão envolvendo a Coronavac. Aproveitando assim essas informações que o Dr. Luiz Carlos trouxe referente à questão de condições de armazenamento, né? Às vezes na notícia, assim, principalmente às vezes em algum artigo científico, às vezes no resumo a gente não lê esses detalhes, né? Mas o que eu ia comentar, eu até não sei se o Dr. Luiz Carlos
sabe, mas Santa Maria participou, né, da pesquisa da vacina de Oxford, né? Então, a gente teve, inclusive, quase mais do que 700 pessoas, então, que entraram no estudo da vacina de Oxford. O plano era que tivesse 1.000, mas acabou que, como, então, fechou o número necessário em outras cidades, aqui ficou 700 e poucas. Inclusive, eu participei da pesquisa, alguns conhecidos meus também participaram, e realmente, assim, os resultados, assim, acho que frustraram um pouco com o que a gente estava esperando, né? Teve aquela questão de que o que eu entendi é que quem recebeu primeiro meia dose e depois uma dose foram os que mais tiveram benefício da vacinação, né? Então, foi um erro, mas que trouxe informações boas, né? Então, eu não sei assim quando que essa vacina então vai realmente ficar como aprovada para uso. Mas, enfim, foi uma vacina que, inclusive, já chegou até nós, assim, pelo menos em âmbito de pesquisa, eu acho que tem grande chance dela ser utilizada aqui pelo país. Professor Luiz Carlos, agora sim eu gostaria que o senhor me respondesse essa questão envolvendo a Coronavac. Até no mês de novembro já chegaram 120 mil doses, elas estão estocadas em São Paulo. Fato isso que torna o Brasil o primeiro país da América Latina a receber uma vacina contra o coronavírus. Essas doses, como eu falei, elas estão estocadas. Gostaria que o senhor explicasse rapidamente essa questão, o porquê que elas estão estocadas. E também entrasse nessa questão da Coronavac. Ela se tornou uma vacina política, a vacina da China. O que a gente tem realmente sobre esses fatos, professor? A Coronavac, até então, ela vem se mostrando segura, ela mostrou boa eficácia, ela mostrou bons resultados em termos de anticorpos neutralizantes. Ela não mostrou bons resultados em termos de células de memória, de células citotóxicas, mas ela produziu uma boa quantidade de anticorpos neutralizantes em todos os voluntários nos ensaios de fase 2. Ela se mostrou bastante segura, ela usa uma tecnologia que é uma tecnologia de vírus inativado, que nós dominamos, nós trabalhamos desde 1950 com vacinas que têm uma plataforma semelhante. Então, eu entendo assim que, infelizmente, né, nós estamos passando por um momento de polarização política, né, em que o governo federal defende uma vacina e o governo do estado de São Paulo defende uma outra, e há um certo atrito político aí. Mas nós não vamos sair dessa pandemia com uma única formulação vacinal. Nós vamos precisar de mais do que um. Nós vamos precisar da vacina da Coronavac, nós vamos precisar da vacina de Oxford, eventualmente, né, tem outras vacinas também, como a vacina da Rússia, que também é baseada em adenovírus, né, que são vírus que causam resfriado em seres humanos. Então, nós vamos precisar dessa, nós vamos precisar provavelmente de outras vacinas chinesas, nós vamos precisar, eventualmente, né, como planeta, como população, das vacinas baseadas em RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna. Não vai ser uma única formulação vacinal que vai tirar o mundo dessa pandemia. Nós vamos certamente precisar mais do que uma, né? E você vê que não basta ter uma vacina aprovada em fase 3, ela precisa ser distribuída para a população, ela precisa chegar para a população. E nós precisamos também convencer e mostrar para a população brasileira que a vacinação em massa, ela é fundamental para que a gente possa, como nação, sair dessa pandemia. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior vai ser o número de pessoas imunizadas, né? E quanto maior a cobertura vacinal, mais nós vamos chegar naquela imunidade chamada coletiva, né? Imunidade comunitária. Eu não gosto de usar o termo imunidade de rebanho, mas então a gente precisa de uma alta cobertura, de uma alta eficácia. Muita gente, né? Ou a maior parte da população se vacinando, e não importa a nacionalidade da vacina. Não importa se ela é chinesa, se ela é americana, se ela é espanhola, se ela é inglesa, se ela é brasileira, porque nós temos vacinas também sendo desenvolvidas no Brasil, mas que vai levar um certo tempo. A primeira vacina provavelmente não vai ser a primeira, não vai ser a melhor, né? Nós não estamos numa corrida para quem é a melhor, para quem é o primeiro. Certamente com a primeira vacina também, Rogério, nós vamos aprender e desenvolver outras formulações vacinais até melhores. Né? De repente sai a primeira, a segunda, de repente elas não são esterilizantes, ou seja, elas não servem para impedir que a gente pegue
o vírus ou transmite o vírus, mas elas podem, por exemplo, transformar a Covid numa gripezinha daí, uma doença mais amena. Isso nós não sabemos ainda, nós não sabemos quanto tempo dura a imunidade, mas certamente nós vamos aprender muito com as primeiras vacinas sendo aprovadas e distribuídas para a população brasileira. Então é fundamental, sim, que a gente pense que o que nós precisamos nesse momento é de vacinas, né? E uma vacina só vai ser aprovada em fase 3 pela Anvisa se ela se mostrar segura e eficaz. Nós precisamos dar tempo para a ciência e confiar na nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Professor Guilherme, enquanto as vacinas não chegam, especialmente neste momento, eu vou falar aqui do Rio Grande do Sul, até o professor Luiz Carlos pode trazer a realidade depois, nós vivemos um momento bastante crítico no Rio Grande do Sul, assim como no restante do país. Nós estamos nas próximas 2 semanas em bandeira vermelha, uma série de restrições de atividades. Qual o recado que o senhor deixa enquanto essas vacinas não chegam? Evitando aglomerações, né, usando máscara, distanciamento social, uso de álcool, higienização das mãos, né? Então, eu acho que falar de vacina e falar dos cuidados é importante, eu acho que principalmente com a expectativa de que um dia a gente vai voltar a ter vida normal, não sei quando, né? Mas vamos acreditar que a gente já está mais perto disso do que a gente estava, né? Então, aguentar um pouquinho mais agora tá até mais fácil do que era, né? Perfeito. Rapidamente, nosso tempo está encerrando. Professor Luiz Carlos, qual é a situação aí? Ela é preocupante também. Nós estamos voltando à fase amarela aqui no estado de São Paulo, então o número de casos vem aumentando por uma série de razões, né? E é preciso muito cuidado, né? E é preciso deixar claro para a população brasileira que as vacinas elas são desenvolvidas com base na necessidade de se proteger a população de doenças fatais ou que provocam incapacitação, né? Os critérios científicos para aprovação de uma vacina em todas as etapas, eles são rígidos, né? As vacinas, elas salvam cerca de 3 milhões de pessoas por ano, gente, ou seja, 5, 6 pessoas a cada minuto, entendeu? Elas são responsáveis pelo aumento da nossa expectativa de vida e foram os principais responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil, né? Imagina, olha como o mundo está hoje com a Covid e não tem vacina. Então imagina um mundo com doenças como sarampo, catapora, cachumba, rubéola, tétano, difteria, meningite, né, coqueluche, enfim, sem vacinas. Então não dá para imaginar, nós possivelmente não estaríamos aqui. Então é extremamente importante, né, que aquelas vacinas que se mostrarem, né, de qualidade, seguras, eficazes e que forem aprovadas para uso em massa, que a população acredite, né, e tenha, que a gente possa ter uma aderência, uma campanha de vacinação em massa. A ciência é que vai dar a resposta final, não vai ser o desejo de políticos populistas. Então, precisamos confiar nos critérios científicos, na ciência. A ciência, eu costumo dizer que é o mais próximo da verdade que nós podemos estar, e a ciência salva vidas. Perfeito. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos 2 convidados, o professor Luiz Carlos Dias, que é professor titular do Instituto de Química da Unicamp, e também o Dr. Guilherme Albarello Weber, infectologista e professor do curso de Medicina aqui da Universidade Franciscana. Falamos neste programa Novas Fronteiras sobre a corrida por uma vacina. Muito obrigado pela participação de vocês. Voltem outras vezes na UFN TV para a gente continuar discutindo esse assunto tão importante. Obrigado, até uma próxima oportunidade. A você de casa também, obrigado pela companhia. Se você quer rever este programa e outros da UFN TV, é só acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/UFN TV. Um abraço e até a próxima.